Olá pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e sejam bem-vindos à segunda aula de História. Na aula de hoje vamos trabalhar o módulo 2, o absolutismo europeu, todo poder ao rei, página 122. Pessoal, vamos relembrar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada. Em meio às mudanças econômicas, sociais e culturais pelas quais a Europa passou a partir da Baixa Idade Média, vários reinos europeus tiveram um processo de centralização do poder nas mãos do rei. Isso foi muito auxiliado pelo poder financeiro da burguesia, né? A burguesia passou a ajudar bastante os reis. Em contrapartida, os reis passaram a proteger a burguesia, passaram a dar respaldo à burguesia para que os nobres não abusassem mais como era feito com frequência, ok? Esse auxílio financeiro possibilitou que o rei formasse um exército profissional, o que acabou ajudando também os nobres, que estavam enfrentando vários problemas com camponeses, que passaram a se rebelar devido às condições que eles tinham nos seus feudos, né? Muitos camponeses enxergavam que a vida na cidade poderia ser interessante, então muitas revoltas surgiram nesse período, ok? Então a gente vai ter um período de enfraquecimento dos senhores feudais e aumento do poder dos reis, né? Aumento crescente do poder dos reis. Esse aumento crescente a gente dá o nome de absolutismo, ok? Então vocês têm que entender o seguinte, pessoal: todas essas mudanças são excelentes para os reis. Foi muito bom para a burguesia, ok? A burguesia que, né, vivia do comércio passa a ter vantagens, pois nos reinos vai haver uma unificação das leis, das taxas, moedas, pesos, medidas, né? Se vocês se lembrarem, no feudalismo, cada feudo no reino tinha suas medidas, seus pesos, sua moeda, e o comércio era pouco importante, tá? Então, com essas mudanças, o comércio vai se fortalecer, a burguesia também vai ficar cada vez mais forte, né? Assim, tendo essa liberdade para transitar livremente, né, sem os abusos, eles passaram a ser um grupo muito importante, ok? Uma pergunta comum nesse contexto é: e a nobreza? Né? O que acontece com ela? Ela teve sim seu poder diminuído, porém eles continuaram sendo um grupo muito importante, né? Eles passaram a compor a corte real e também eram os guerreiros, né, que aproveitavam do luxo dos palácios, viviam uma vida confortável, ok? O clero, em meio a essas mudanças, o clero vai também ter benefícios, né, com a ascensão do poder do rei, né? Eles vão passar a ter isenção de impostos, né? Os membros do clero passam a fazer parte também da corte, né? Então isso aí tudo era uma estratégia do rei para diminuir o descontentamento desses dois grupos, da nobreza e do clero, né, que desfrutavam de muito poder até então, na Idade Média, ok? Então, para evitar o descontentamento deles, ele vai ceder um pouco, ok? A burguesia, né, como eu disse, vai ter suas atividades cada vez mais estimuladas. Mesmo tendo que pagar impostos, para eles ainda é muito vantajoso, né, por ter proteção, por não sofrer mais abusos dos nobres, ok? Então, isso animava a burguesia. Só que a burguesia não tinha nascido no meio da nobreza. Alguns reinos, para resolver esse problema, passaram a vender títulos de nobreza para a burguesia, né? O que também garantia um lugar de burgueses em meio à corte do rei, ok? Então, eles compravam títulos de nobreza. Isso passou a ser comum em alguns reinos. O resto da população, né, os chamados súditos. Súdito vem de submissão, né? Eles eram submissos ao poder do rei. O restante da população, então, ficava sob o controle da força, né, sobre as decisões do rei, ok?
para garantir todo esse poder, manter esse poder, né, foram criadas várias ações de convencimento. E para isso a igreja foi muito importante, né? A igreja era muito forte ainda, né? E se a igreja estivesse ao lado do rei, já era uma forma de fortalecer esse poder, certo? Fortalecendo então a imagem do rei, apontando que ele era um escolhido por Deus. E que se ele era escolhido por Deus, o que ele fazia não tinha que ser questionado, certo? Outras formas do rei buscar auxílio, buscar respaldo da população, era promovendo obras assistenciais, festas populares. Era uma forma então de fortalecer a imagem do rei, ok? Então esse processo de centralização de poder na mão do rei, né, cada vez mais acumular poder, a gente conhece como absolutismo. Quais são as características dos regimes absolutistas? Eu separei 3 aqui para vocês, ok? Primeiramente, supremacia do rei. O rei estava acima da lei. Isso vai acontecer na maioria dos reinos absolutistas, ok? Então, o rei acima da lei. O que vocês pensam? Que o rei é mais importante do que a própria lei, certo? Então, o rei podia condenar as pessoas sem ter justificativa legal, né? Ele poderia impor leis de acordo com suas decisões, certo? Aspecto número 2, personalismo. A figura do rei misturava-se à estrutura do Estado. Era difícil diferenciar o que era Estado e o que era rei. As figuras se misturavam, né? O rei era a representação máxima do Estado, né? E o Estado era a representação do rei. Então, essa mistura, essa dificuldade de diferenciar essas figuras é o que a gente chama de personalismo. E, por último, número 3, o patrimonialismo, né? Não havia distinção entre o que pertencia ao rei e o que pertencia ao Estado, certo? Então, os reis tinham um poder sobre essa renda única. O que era arrecadado por meio dos impostos era utilizado para obras públicas, mas também para gastos pessoais do rei. Não tinha uma separação de rendas. Tudo que era do Estado, toda a riqueza do Estado também era a riqueza do rei. Ok? Justificativas para o absolutismo. Se houvesse questionamentos, então, era preciso ter bases, justificar de alguma maneira por que temos que aceitar o poder do rei. Para isso, eu destaco 3 personagens que ajudaram, direta ou indiretamente, os reis a fortalecerem o seu poder. Maquiavel, na sua obra O Príncipe, vai destacar que a utilização da violência, se necessário, seria um meio de conquistar e se manter no poder. Então existia uma teoria, existiam teóricos que discutiam o poder do rei. Assim como Hobbes, no seu livro Leviatã, os homens viviam para o estado, viviam em estado de guerra constante. Então, para isso, para você ter uma paz, um controle desse estado de caos, era preciso ter um estado forte. E o estado forte seria estabelecido a partir de um contrato social entre o rei e os seus súditos. Então ele ia representar esse poder central para poder dar ordem ao caos. Seria o único responsável por isso, seria a única possibilidade. E o membro do clero, o Jacques Bossuet, ele afirmou em seus escritos que o direito dos reis era um direito divino. O rei não devia satisfação aos seus súditos. Ele não poderia ser questionado. Então, era uma vontade de Deus. Então, todos que eram, que acreditavam, que eram católicos, que eram protestantes, que eram cristãos, todos deveriam, então, aceitar a autoridade do rei, porque era uma escolha de Deus. Ok? Agora nós vamos observar
dois casos específicos do absolutismo. Um desse absolutismo mais comum na Europa, que foi o caso do absolutismo francês, né? O absolutismo que o rei está acima da lei. Tá? Eles vão conseguir essa centralização após a Guerra dos 100 Anos, com a dinastia Valois, em 1453. Mas pelo menos 100 anos depois eles vão conseguir exercer esse poder de fato de forma absolutista. A gente tem um exemplo claro de dinastia absolutista, a dinastia Bourbon, com Luís XIII, que vai fortalecer a estrutura toda para o seu filho Luís XIV se tornar o rei absolutista mais poderoso da Europa. Tá? E vai ser conhecido esse sujeito da fotografia ao lado, com uma vestimenta toda diferente, mas tudo isso era pensado justamente para fortalecer a imagem dele. Era muito comum os homens usarem sapatos de salto nesse período, tá bom? Os reis então governavam a partir das ordens régias, decretos, era uma imposição direta da vontade do rei. O rei podia dar ordem de prisão, punição, prisão preventiva, julgava, de acordo com o que ele considerasse necessário. A gente vai ter aqui uma frase muito famosa ainda do Luís XIV, outra imagem dele aqui ao lado. O Estado sou eu. Ele era a representação máxima do Estado. Tanto que ele se considerava o Rei Sol, como se o mundo todo girasse ao redor dele. Ele era o centro das atenções. Ele utilizava uma força policial, que era considerada uma polícia política, de repressão a quem fosse contrário a ele. Reprimia então conspiradores, perseguia outras religiões, ok? Vai ser famoso, depois vocês vão ver mais para frente, sobre a Bastilha, mas a Bastilha era uma prisão famosa então do Estado absolutista, certo? Para manter esse poder firme, existia um exército permanente que era sustentado pelo Estado, Então os impostos serviam para sustentar esse exército. Ok? Fora isso, tinha todo um aparelho de administração, ministros, juízes, fiscais, carrascos, cobradores de impostos, tudo isso para manter todo esse poder e toda essa estrutura. Ok? Lembrando que essa prática de absolutismo do rei acima da lei era muito comum em outras nações europeias, certo? Vale ressaltar, vocês perceberam que tem várias pinturas de reis, eles utilizavam pintores, escultores, para produzir pinturas, gravuras, moedas, medalhas, para construir uma imagem, fortalecer a imagem do rei como uma pessoa poderosa, com o dom de cura. Também é preciso ressaltar que o poder no absolutismo era hereditário, herdado, principalmente pelos primogênitos, os primeiros filhos homens, ok? Não importa se fosse criança, por exemplo, o Luís XIV vai assumir aos 5 anos de idade. Ok? Até ele completar a idade para poder governar, algum regente que era de confiança na dinastia assumia temporariamente. Tá? Algumas exceções, Rússia e Inglaterra aceitavam as mulheres no cargo como rainhas, se fossem primogênitas e não tivessem nenhum irmão homem. Já na Inglaterra vamos ter um exemplo um pouco diferente de absolutismo. Na Inglaterra a gente vai então entender que aos poucos a lei passou a estar acima do rei, ok? Ainda na Baixa Idade Média, os reis ingleses exerciam um poder que era acima da média em relação ao restante da Europa. Isso incomodava bastante os nobres do reino. No século XIII, mais ou menos, o poder da monarquia passou a ser limitado. O rei não podia mais interferir na igreja, dava autonomia para as cidades. Essas leis obrigavam o rei a respeitar os direitos dos nobres em sua terra. Foi criado um tribunal do júri, no qual as pessoas não poderiam ser condenadas sem ter justificativa, e elas eram julgadas por outras pessoas livres, ok? Foi estabelecida também uma assembleia para fiscalizar as ações do rei. Assembleia esta que passaria a ser conhecida como parlamento. Então, o parlamento era uma instituição muito importante na vida política dessa nação.
A gente tem aqui, por exemplo, a Câmara dos Lordes, Câmara dos Comuns, né, que era composta por nobres, e dos comuns pela burguesia e pelo baixo clero. Então era um absolutismo bastante diferente do resto da Europa. Dentre os reis e rainhas ingleses, nós temos que destacar a dinastia Tudor. Né? Eles foram aumentando seu poder sem romper com o parlamento. Henrique VIII vocês já conheceram, foi aquele fundador da Igreja Anglicana, que confiscou terras da Igreja Católica. Né? A sua sucessora, a sua filha, né, Maria I, ela tentou restaurar o catolicismo, perseguiu protestantes, não foi muito bem sucedida. A sucessora dela, que ficou muito conhecida, Elizabeth I, foi a monarca mais absolutista da Inglaterra. Ela não perseguiu as outras religiões, expandiu a economia, apoiou a burguesia, financiou os chamados corsários, né, que eram navios de piratas contratados pelo reino para atacar navios e colônias de outros reinos, para assim obter riquezas. Né? Ela fortaleceu muito a imagem dela, né, a partir de pintores, escultores, escritores, fortalecendo a imagem de que ela era considerada a rainha virgem. Ganha esse apelido por não ter se casado, né? Optou por não casar. E ela fortalecia a imagem de que ela tinha sido escolhida por Deus. Era alguém divinizada. E por isso não deveria ser questionada. Ok? Obviamente que essa relação dela com o parlamento e dela com a burguesia vão trazer vários benefícios, principalmente a burguesia inglesa. Ok? Diferentemente, né, a dinastia Stuart, que vai suceder a Elizabeth I, né, Jaime I, que era primo da Elizabeth, ela que não deixou herdeiros, ele vai assumir e vai começar a ter uma péssima relação com o parlamento, vai perseguir as religiões que não fossem anglicanas, tentou um aumento de impostos, então isso acabou gerando uma reação muito forte do parlamento. O Jaime I teve que abdicar em nome de seu filho, ele teve que sair do trono para o seu filho Carlos I assumir, que também vai desrespeitar o parlamento, ok? Que não vai ter uma boa relação com o parlamento inglês. Isso a gente pode entender como uma tentativa de aproximar a Inglaterra do modelo de absolutismo francês, aquele lá do Luís XIV. Tá? Essa péssima relação levaria ao fim do absolutismo inglês. Ok? Então nós vimos dois exemplos. No caso francês, o rei estava acima da lei. Na Inglaterra, a lei acima do rei. Nessa imagem aqui ao lado, eu tenho dois absolutistas, né? O Dom João V, aqui na imagem acima, que era um rei português, e o Pedro I da Rússia, né? Na imagem abaixo. Dois, então, exemplos de absolutistas fora, né, do contexto de França e Inglaterra. Ok? Portugal foi um dos primeiros reinos a centralizar seu poder. Vai ter Dom João V como um dos principais reis absolutistas. Ele aproveitava principalmente das riquezas obtidas do Brasil, né? Facilitava muito governar e ter os gastos que ele tinha. A Espanha vai ter um início desse absolutismo com Filipe II, mas o maior representante foi o rei Filipe V, que vai colocar-se como um representante de Deus na Terra. Era um forte defensor da Igreja Católica. Na Rússia, vale apontar que essa forma de poder absolutista vai se manter por muito tempo, até o século XX. Isso foi possível graças ao apoio da nobreza e da Igreja Ortodoxa. A Prússia, que hoje é parte da atual Alemanha, vai iniciar o absolutismo no século XVIII. Ok? Pessoal, então vocês perceberam que não é apenas França e Inglaterra. A Europa passava por essas transformações. Bom, pessoal, na aula de hoje vocês aprenderam o conceito de absolutismo, compreenderam suas características, também compreenderam o contexto de surgimento, tá? Assim como identificamos os meios utilizados para manter esse poder, legitimar esse poder, ok? Espero que tenham gostado, certo? Acima está o meu contato, caso tenham dúvidas, envie um e-mail. Bons estudos para vocês, uma boa semana, muito obrigado e até a próxima aula.